Vamos lá. Continuando agora na questão de número 8, uma questão bastante simples aí, vamos dar uma olhadinha, veja aí. Questão 8, você tem aí a análise de um trecho. Ele coloca mais uma vez um trecho para você analisar. Claro, uma questão simplesinha que você vai colocar apenas o sentido de uma palavra. Analise o trecho. Uma coisa faz muito sentido nesse tema. Não deixe entrar aquilo de que você tem dúvida. Olha só. Nas linhas 24 e 25, né, quando ele está falando aí essa questão da máxima, devemos lembrar que nada é absoluto, relativo. Nem sempre as coisas são aceitas. Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Veja. Uma coisa faz muito sentido nesse tema. Não deixe entrar aquilo de que você tem dúvida. Ou seja, tem que ponderar e tem que pensar mesmo. Porque ele diz depois, né, continuando esse trecho aqui, você pode observar no texto aí. Se deixar, limite o espaço. A pessoa mais importante da vida é o seu proprietário. O nosso maior erro é ser inquilino dela, né? Deixar entrar algo que se acha errado ou não se quer tornar-se inquilino do que é seu, pagando aluguel e preocupado. Por aí vai, né? Não cometa esse erro. Qual das palavras a seguir confere sentido mais específico à palavra coisa? Uma coisa faz muito sentido. E aí, pessoal? Uma insegurança faz muito sentido. O que você acha? Não. Uma situação faz muito sentido? Não. Uma o quê, pessoal? Muito bem. Tranquilo, né? Fácil, fácil, fácil. Uma atitude. Exatamente. Essa atitude de muitas vezes não deixar para amanhã o que se pode fazer hoje, ou até mesmo de se deixar para amanhã alguma coisa que você pode fazer hoje, mas precisa ponderar, pensar melhor para não fazer bobagem. Esse é o contexto aí. Resposta certa, letra C. Vamos lá. Questão de número 9. De acordo com as ideias apresentadas, olha só, de acordo com as ideias apresentadas no terceiro parágrafo, infere-se que ser inquilino é uma consequência decorrente de quê? Olha só, no texto, o que é que ele diz, pessoal? No texto, quando ele coloca a parte de inquilino, vamos retomar. Veja que nesse parágrafo aí, né, nesse terceiro parágrafo, ele diz assim: uma coisa faz muito sentido. Veja que nesse trecho o que ele está colocando. Uma coisa faz muito sentido nesse tema. Não deixe entrar aquilo de que você tem dúvidas, só do adiamento. Lembra que ele está colocando em relação ao adiamento? Pois é. Então não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. Aí ele começa a chamar a atenção para algo que de uma forma ou de outra ele diz, olha, mas uma coisa tem bastante sentido. Então não deixe para amanhã ser inquilino. Vamos ver de que forma ele coloca isso aí. Vamos pontuar isso aí. Acompanhe comigo a leitura do terceiro parágrafo. Veja aí, acompanhe. Aí ele coloca, né? Não deixe entrar aquilo de que você tem dúvida. Se deixar, limite o espaço. A pessoa mais importante da vida é o seu proprietário. O nosso maior erro é ser inquilino dela. Ou seja, eu sou inquilino da coisa mais importante da minha vida. Percebeu? A coisa mais importante é ser inquilino, ou seja, eu sou dependente. Alguém é dono da coisa mais importante da vida? Então, a pessoa mais importante da vida é o seu proprietário. Eu sou dono de mim ou alguém é dono de mim? Percebeu? Nosso maior erro é ser inquilino dela, deixar entrar algo que se acha errado, ou não se quer, é achar errado, ou não se quer é tornar inquilino do que é seu. Olha só. Ser inquilino do que é meu mesmo, pagando aluguel, preocupado com o final do contrato da sua vida. E aí, pessoal? Isso é um caso de inclemência, falta de clemência dentro de nós, o que você acha? Não, falso. Transigência. E aí? Sim. Essa é a resposta certa. Pessoal, o que ele está falando de transigência aí é uma certa flexibilidade, né? Ser flexível, ou seja, você ter de uma forma ou de outra dúvida e ter a oportunidade de ter dúvida, claro. Mas de uma forma ou de outra limitar o espaço, saber até onde ir. Não ficar permitindo tudo, não ficar se arrependendo de tudo, aquela velha história. Transigir, né? Flexibilizar-se em alguns pontos. Ser inquilino nesse contexto é uma consequência disso. Se você for muito transigente, se você for muito permissivo, aí, claro, nesse contexto você corre o risco de ser inquilino dessas coisas. Né? É preciso sermos donos de nossas atitudes, donos de nossos pacotes de vida aí. Ok, vamos lá. Questão de número 10.
O referente do pronome destacado, o cara diz, bicho, cadê o pronome destacado aí, produção? Beleza. É a palavra dela, viu? Deixa eu ajeitar aqui, palavra dela. Bora, menino, sublinha. Ninguém, rapaz. Beleza. Agora, bicho, olha aí. Vamos lá. O referente. Como assim referente, hein? O elemento ao qual o pronome faz referência. O referente do pronome destacado nessa passagem aqui é, vamos lá, a pessoa mais importante da vida é o seu proprietário. O nosso maior erro é ser inquilino dela, da pessoa ou da vida. E agora, o que você acha? A pessoa mais importante da vida é o seu proprietário. O nosso maior erro é ser inquilino dela. O que é que o texto diz? Bora, povo, bora, povo. Ser inquilino da vida. Aí pensou, da vida, gente. Eu posso ser inquilino da vida, ou seja, simplesmente estar lá morando a favor dela, ao bel prazer, aquela coisa toda, deixando que a vida passe sem nenhuma opinião, sem nada, de forma inconsistente. Quando ele coloca ser inquilino, claro, é quando a vida é proprietária do que é nosso. Então esse é o problema. Quando a gente entra naquela história do deixa a vida me levar e tal, aquela coisa aí. E claro, quando entramos nesse circuito vicioso do deixa a vida nos levar, muita coisa ruim pode acontecer. O que ele está exatamente levantando, destacando, é a forma como lidamos com isso. Se somos inquilinos ou se somos proprietários. No contexto da propriedade aí, que ele atesta, que ele alega aí, é uma forma legítima realmente de nos impormos. Pelo menos de nos reafirmarmos como donos do nosso amanhã, como pessoas que serão seguramente artífices do próprio destino. Então, eu não sou inquilino no caso das pessoas, mas sim da vida, da própria vida. Da vida como um todo, que pode estar nas minhas mãos. E eu posso simplesmente não tê-la como administrar e deixar escapar grandes momentos ou grandes oportunidades. Tem que se ligar nisso aí. Vamos lá. Segue a próxima. Dá para fazer. Tá bom demais. Questões rápidas. Só tem uma palavrinha. Vamos avançar. Vamos fazer o que der. Vamos lá. Questão 11. Olha aí. Na questão 11 agora, um procedimento simples, né? De tempo e tal. Olha só o que ele fala. No texto, veja só. No texto, a felicidade, a pobreza, a tristeza, a saúde, ó, isso tudo aí nas linhas 32 para 33. Note que ele coloca, ele já abre aí. Não cometa esse erro. Ele lança isso no parágrafo anterior, né? Tornar-se aluguel, pagando aluguel, então inquilino do próprio contrato de vida. Aí depois ele diz, a felicidade atual depende do... Olha só. A felicidade atual depende do passado. Assim como a pobreza, a tristeza, a saúde. Então, tudo isso que ele está colocando aqui, de uma forma ou de outra, depende do passado. Está vendo aí o que ele colocou? Aí depois ele coloca aí. E muitas outras coisas. Nunca se esqueça disso. Nunca. Torne mais flexível o seu orgulho. Algo que hoje não deu certo pode ser perfeitamente aplicável daqui a um tempo. No texto, felicidade. Ele coloca aí. Felicidade depende do passado. Depois, pobreza, tristeza e saúde marcam-se no presente em relação a um procedimento passado comum ao quê? O que é que elas são em relação ao passado? O que é que a felicidade é em relação ao passado? Não depende do passado? Então ela seria o quê? Uma causa do passado? O que você acha? Claro que não, né? Uma consequência do passado, lógico. Porque ele diz, ó, a felicidade, assim como a pobreza, a tristeza e a saúde, ele coloca tudo no mesmo eixo. Então elas são uma consequência de tudo isso. Consequência no presente de algum procedimento efetuado, claro, no passado. Não foi fácil? Ele diz isso no texto, gente. A felicidade depende do passado. Se uma coisa depende da outra. Olha, a felicidade hoje depende do passado. O que eu fiz no passado provocou aquilo que eu sou hoje. Desencadeou, consequentemente, claro, aquilo que eu sou hoje. Então, felicidade, tristeza, pobreza, saúde, esses valores que ele coloca aí, dependem, têm uma relação com o passado. Se elas se manifestam no hoje, o ontem reflete o hoje, produz o hoje. E esse hoje é a consequência. Exatamente aí. Fácil. Questões, uma sequência de questões aí, diga aí. Você se lembra logo no começo dessa prova o peso das questões? Eu nem falei sobre isso, não, eu comecei a prova, nem falei sobre o peso. Mas, rapaz,
Vê. Você tinha lá 30 questões. Série de questões com 1 ponto, ponto e meio, 2 pontos, 2 pontos e meio, 3 pontos, não é assim? Você tem uma série de questões. Lembrando que a quantidade de questões, como é a prova de conhecimentos básicos, que nós esquecemos de comentar, em conhecimentos básicos você tinha 2 provas lá, lembra? Você tinha a prova de língua portuguesa, com 30 questões, e a prova de língua inglesa, com 20 questões. Havia menos questões, não, mas era tudo o mesmo peso. Mas a quantidade de questões, gente, é diferente. Veja a quantidade de questões, acompanhe logo na capa da prova. A quantidade de questões aí de língua portuguesa que valem 3 pontos. E veja a quantidade de provas ou de questões da língua inglesa que valem 3 pontos. Bem menor. É só fazer uma proporção aí, geralmente 3 ou 4 questões. Então, se liga naquela mesma história, pegar as questões que valem mais pontos e tal. E nessa sequência aí, da questão 10, 11 e tal, não são questões que têm tanta pontuação. Mas são questões rápidas. Não são rápidas aí? Pega uma palavrinha-chave, junta no contexto e mata, e resolve. Você não tem que ler letra A, letra B, letra C, enunciados longos, letras extremamente grandes, para você correr o risco de se confundir com qualquer coisa. É muito tranquilo. Vamos lá fazer a questão aí, a próxima. Veja aí, questão 12, né? Tá lá. Olha só. Na questão de número 12, beleza. Segundo o texto, o orgulho, linha 35, veja só. Ele coloca uma frase aí, né? Nunca se esqueça disso, nunca. Tá aí, né? Torne mais flexível o seu orgulho. Opa! Torne mais flexível o seu orgulho. Algo que hoje não deu certo pode ser perfeitamente aplicável daqui a um tempo. Não é isso que ele fala na linha 35? E nas linhas 35 e 36, né? O orgulho aí caracteriza-se como um bloqueio para quê? Torne mais flexível o seu orgulho. Algo, olha só, algo que não deu certo hoje pode ser perfeitamente daqui a um tempo. O orgulho impede de você tentar de novo. Opa! Pista boa, né? O orgulho impede de você tentar de novo. Tente outra vez. E aí? Um bloqueio ocasionado por uma situação promissora. Gente, se é promissora, é boa, né? Claro. Se é promissora, é boa, não tem nada a ver com isso. Não é bloqueio provocado por isso. Caracteriza como um bloqueio resultante da ocorrência de um insucesso. Claro, gente. Letra B. Mas como é que eu vou saber que essa letra B é a resposta? Eu não estou conseguindo entender. Pessoal, ele está dizendo aí, ó, nunca se esqueça, tranquilo. Depois ele diz, ó, torne mais flexível o seu orgulho. Aí ele explica agora, nas linhas 34, 35 e 36. Quando ele diz, torne mais flexível o seu orgulho, algo que hoje não deu certo pode ser perfeitamente aplicável daqui a algum tempo? Pode ser perfeitamente aplicável daqui a algum tempo. Ele deixa, algo que não deu certo hoje. Diante de qualquer insucesso, diante de qualquer coisa que de uma forma ou de outra não correspondeu à expectativa, não legitimou ou não consignou aquilo que você efetivamente esperava, seria um sucesso e tal. Se não aconteceu, tente novamente. Ou então, esse mesmo insucesso de hoje pode ser reflexo para algo positivo amanhã. É isso que ele está colocando. Então, se ele deixa clara essa questão de houve um insucesso ou existe uma resultante, olha, esse insucesso me quebrou. Não, mas lá na frente, esse mesmo procedimento, essa mesma atitude pode dar certo. Ou então, claro, você pode ter uma surpresa lá na frente em relação a procedimentos que não foram totalmente checados, não foram ajustados em conformidade com a necessidade de cada caso. Por isso, lá na frente, isso pode ser ajustado e pode ser acertado. Vamos ver as alternativas aí, veja lá. Olha o que ele diz. Resultante da ocorrência de um insucesso. Sim, ele deixa claro isso. Algo que hoje não deu certo pode ser perfeitamente aplicável daqui a algum tempo. Se não deu certo, é um insucesso. É fácil? Um bloqueio causado por uma série de tentativas frustradas. Pessoal, no texto ele não deixa claro uma série de tentativas. Ele não fala. Sério não, ele diz, olha, algo que não deu certo, ele fala até de maneira impessoal, invariável aí. Um bloqueio decorrente da inviabilidade de uma situação vindoura. Se é inviável algo que ainda vem, não, pessoal. Se está bloqueado é porque é algo que aconteceu, não é algo que ainda vem, né? Eu tenho um bloqueio porque eu vivenciei uma experiência que para mim não foi boa. Eu tive experiências que não são legais. Entendeu aí?
Preventivo contra iminentes decepções. Iminente, prestes a acontecer. Eu nem sei que decepções são essas. Como é que eu vou ter um bloqueio para isso? Eu só terei um bloqueio para essas coisas se eu já tiver vivenciado algum tipo de experiência nesse contexto que não me permita, claro, estar aí dando sopa nessas coisas, né? Facilitando aí, dando mole e tal, ok. Então a resposta certa é a letra B de bola, lógico, porque ele deixa muito claro. Eu acho que você certamente não deve ter tido muita dificuldade nisso, não. Mais uma vez, a prova tranquila, já estamos na questão 12, vamos para 13, na próxima aula, claro. Mas aí você já viu que reduzir um pouco o ritmo, né? Tá mais light e tal, a pontuação tá aumentando. Que ótimo. É isso aí. Até a próxima.